Você, guerreiro dos concursos militares, que está aí assistindo esse vídeo maneiríssimo, que é parceiro também do canal do Leonardo Chucrute, quer saber mais sobre o concurso da ESA, como se preparar para a ESA, clica no link da descrição e vem com o 01. Primeiro tópico da ESA, características gerais do território brasileiro e fuso horário, tá? Tópico importante, tópico presente em concursos e que nem todo mundo domina e às vezes a pessoa não dá muita importância, tá bom? Então, o primeiro ponto que você tem que saber, o Brasil, ele é um país das Américas. Ah, PTK, todo mundo sabe disso. Não sabe não, hein? E se eu te perguntar qual é a diferença entre América do Sul e América Latina? Pode parecer simples, mas isso no formato de uma pergunta, isso pode te complicar. O Brasil ele não é o maior país da América, até porque eu posso subdividir as Américas em América do Norte, América Central, América do Sul. Então, sendo assim, a América do Norte é do México para cima. A América Central ela pega uma parte ali que nós chamamos de istmica, onde tem o Panamá, por exemplo, e a parte insular, que pega o Caribe e aquelas ilhas ali tão famosas que você, meu aluno rico, em breve vai conhecer. Já a América do Sul, aí sim, nosso território brasileiro é o maior país da América do Sul. Se você pensar na extensão territorial do Brasil, grava aí que são as características gerais do território brasileiro. O Brasil ele é o quinto maior país do mundo. Ele perde a quarta posição para os Estados Unidos, pois os americanos somam ao seu território o território do Alasca e do Havaí. Então, com isso, os americanos ganham de nós, brasileiros, a quarta posição entre os maiores países do mundo, né? Então, o Brasil é o maior país da América do Sul, não das Américas, e o quinto maior país do mundo. Um outro detalhe importante, o Brasil é o maior país da América Latina? Sim. E eu entendo a América Latina a partir de um processo histórico de formação cultural. Então, do México para baixo, eu posso dizer que nós temos a América Latina. Por definição, a América Latina seriam, aqueles povos que foram colonizados por povos de cultura latina. Eu discordo um pouco, sabe, dessa classificação, porque se assim fosse, o Canadá também seria América Latina, turma. Porque nós sabemos que parte do Canadá foi colonizado pela França. Na verdade, nós entendemos como América Latina aquele conjunto de países que foram principalmente, não exclusivamente, mas principalmente colonizados por ibéricos, por portugueses e espanhóis, onde nós temos como tronco principal da nossa formação étnica, portugueses, espanhóis, os povos tradicionais originários que aqui estavam, que chamava-se antigamente de indígenas, e os africanos. Então é esse somatório que nos forma, que dá riqueza da nossa cultura, da nossa população e que nos forma como latinos. Então nós, brasileiros, também somos latino-americanos. E diga-se de passagem, somos a maior economia da América Latina, somos o maior país em extensão e em população da América Latina, nós somos uma potência latino-americana. Tudo bem, rapaz? Quando pensarmos mais na posição geográfica, o Brasil ele é um país do hemisfério sul, é um país que tem a maior parte do seu território no hemisfério sul, uma pequena porção no hemisfério norte, porém, o Brasil encontra-se totalmente no hemisfério ocidental. Gente, faz fronteira com praticamente todos os países da América do Sul, excluindo, é óbvio, o Equador e o Chile. As maiores extensões de fronteiras se encontram com o Peru e com a Bolívia. O Brasil é banhado pelo Oceano Atlântico, é cortado pela linha do Equador ao norte, onde 7% do nosso território nacional encontra-se no hemisfério norte. Há aproximadamente 23 graus de latitude sul. O Brasil também é cortado pelo Trópico de Capricórnio. Então, o extremo sul de São Paulo, o extremo sul do Mato Grosso do Sul e toda a região sul do Brasil, ela encontra-se no clima subtropical, Ou seja, se está abaixo do trópico, nós já temos uma variante aí de clima, nós temos uma zona climática que corresponde à zona temperada e essa zona temperada menos fria, que seria a zona temperada subtropical ou abaixo do trópico. Pronto.
Eu acho que aí já dá até para começar, hein? Eu digo que o Brasil é um país populoso, ou seja, nós temos um contingente populacional muito grande. Em dados oficiais, o Brasil ele está próximo de 207 milhões de habitantes. Porém, essa população também é irregularmente distribuída no território. A população brasileira ela se concentra no centro-sul. O que seria o centro-sul? Parte da região sudeste, quer dizer, toda a região sudeste, parte da região centro-oeste e região sul. Também no litoral, por fatores históricos, culturais e, acima de tudo, nas grandes cidades. O Brasil possui áreas de grande vazio demográfico, como a região norte, por exemplo, tá? Onde você tem uma densidade demográfica, que é o número de habitantes por quilômetro quadrado, é quase que irrisório. Ou seja, você chega a ter menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. Então você tem verdadeiros vazios demográficos. E esse país, diga-se de passagem, é o maior país em extensão latitudinal do mundo. É o maior país de norte a sul do mundo. Mas também apresenta um grande território na sua faixa longitudinal. Peraí, como assim, PTK? O que seria o latitudinal e o longitudinal? Jovem, dá uma olhadinha aí no nosso material, tá? Peraí. Deixa eu ver se eu pego a minha caneta aqui. Pronto. Olha para mim, a linha do Equador aí, ó, dividindo o planeta em norte e sul. E eu tenho aqui, ó, no outro desenho, no outro globinho, um meridiano, que é uma linha imaginária vertical. Aqui eu tenho um meridiano de Greenwich, que ele vai dividir o planeta numa porção leste ou oriente e em uma porção oeste ou ocidente. Jovem, eu vou chamar de latitude toda a distância de um ponto da superfície até a linha do Equador, tanto para norte quanto para sul, tá? Lembrando que essa latitude ela vai variar de 0 grau na linha do Equador até mais 90 graus no Polo Norte e também até menos 90 graus no Polo Sul. E a latitude, como eu te falei, que é a distância da linha do Equador, ela também acaba sendo uma condicionante do clima. A latitude ela é um fator climático que nós chamamos de um fator climático determinante. Porque se latitude é a distância do Equador, e nós sabemos que devido ao formato do planeta, os raios solares atingem o planeta com maior incidência na linha do Equador, iluminando oceanos até aproximadamente 50 metros de profundidade. Você que é um grande viajante internacional, que já foi naquelas praias lindas do Caribe, né, nas praias lindas de Fernão de Noronha, que estão bem próximas à linha do Equador, que você vê aquela água cristalina, né, vê o tubarão vindo te morder, né? Essa água ela é tão transparente, por quê? Porque a incidência dos raios solares ela chega ali de maneira perpendicular, iluminando até aproximadamente 50 metros de profundidade. É uma área excelente para você praticar um mergulho esportivo. E diga-se de passagem, acaba sendo a área mais quente do planeta. E você tem como a zona quente do planeta esse intervalo que vai do Trópico de Câncer, que está no hemisfério norte, a aproximadamente 23 graus a norte, até o nosso Trópico de Capricórnio, que está até aproximadamente 23 graus de latitude sul. Então a latitude ela também dá o nome do seu clima. Ela não é só a distância do Equador. Você pode ter um clima equatorial, tropical e, como no caso do Brasil, também subtropical, né? Além dessa linha limite do trópico. Então a latitude é muito importante por N fatores. É um conceito geográfico que, para quem está estudando, né, você vê ele muito presente em prova, você vê ele muito presente nos materiais didáticos e você tem que dominar isso. Tá bom? Já a longitude ou a distância longitudinal, ela seria essa distância em graus, minutos e segundos de um ponto até o meridiano de Greenwich, se estendendo de 0 em Greenwich até mais 180 graus para leste e oriente
e de 0 em Greenwich até menos 180 graus em direção ao ocidente. Eu queria que você refletisse comigo agora. Se o movimento de rotação é um movimento de 360 graus em 24 horas, em 1 hora o planeta Terra realiza um movimento de 15 graus. Espera aí, calma. Vou mudar de slide aqui. O que o prof está tentando te dizer com isso? A cada 1 hora de tempo decorrida no seu relógio, o planeta Terra se movimenta 15 graus. A cada 2 horas, 30 graus. A cada 3 horas, 45 graus. Até que no total de 24 horas, você deu uma volta completa. Então eu costumo brincar com os meus alunos que a partir dessa aula, você vai entender um fuso como sendo um intervalo horário de 1 hora, tá? Onde você perfaz um espaço de 15 graus de longitude. Então, a cada 1 hora, 15 graus, nós temos um fuso. E o Brasil é um país com uma distância longitudinal, que é uma distância leste-oeste, tão considerável que o nosso território ele apresenta 4 fusos. Tá? Vamos dar uma olhadinha aí? O primeiro fuso do Brasil, em relação a Greenwich, ele apresenta 2 horas de atraso. Então, o nosso primeiro fuso, que é o fuso das ilhas oceânicas, né? Esse é o primeiro fuso do Brasil e ele apresenta 2 horas de diferença de Greenwich, tá? É o fuso de Noronha. Vou deixar um N aqui para tu saber que é Noronha. Tudo bem, rapaz? Tá aí o nosso fuso menos 30 graus, ou 30 oeste. Cuidado, hein? Apareceu menos 30 graus, menos 15 graus, eu estou falando que é do lado ocidental, que são horas atrasadas em relação a Greenwich, tá? Outro detalhe, pode aparecer a letrinha O, que vai mostrar que é oeste, que também são horas atrasadas em relação a Greenwich. Mas também, e eu já vi isso em questão, hein? Pode aparecer um W. E W significa oeste. Também são horas atrasadas em relação a Greenwich. Show de bola. Espero que esteja tudo bem até aí. Tá tudo bem. E tem um detalhe importante também. Se Greenwich é referência de horas, né? Eu tenho Greenwich lá como sendo 0 grau de longitude. Quando eu tenho uma longitude de menos 15 graus ou 15 graus oeste, se em Greenwich forem 10 horas, lá na longitude de menos 15 graus eu terei menos 1 hora em relação a Greenwich. Geralmente isso aparece com uma sigla chamada UTC. O que significa essa sigla UTC? Significa que ali você tem menos 1 hora em relação a Greenwich. Seria o tempo universal que tem Greenwich como referência. Isso que significa essa sigla. Então, quando você vê menos 30 graus, ou menos 2 horas, ou menos 2 UTC, quer dizer que nesse ponto tem menos 2 horas em relação a Greenwich. Se Greenwich forem 10 horas, nesse ponto de menos 30 ou menos 2 UTC, eu tenho aqui o horário de 8 horas. Menos 1 quer dizer que é 15 graus de distância. E subtraindo 1 hora. O menos 2 UTC significa que é o menos 30 graus de distância. Então aí eu vou subtrair 2 horas. O menos 3 UTC significa que eu estou na longitude menos 45 graus, né? Que seriam menos 3 horas em relação a Greenwich, de diferença, atrasados em relação a Greenwich. Eu acho que foi até aí, hein? Sabe? Essa minha imagem aqui, ela mostra um fuso horário político. Como assim um fuso horário político? Se você vê aqui no desenho, né? Esse meridiano, ele vai fazer uma voltinha aqui para colocar as capitais do Nordeste no mesmo fuso horário de Brasília. Então isso é uma adequação política. Uma adequação política
para que as capitais do Nordeste, elas acabem não ficando com um horário diferente do horário de Brasília. Porque se você for pelo sol de fato, né, elas deveriam estar no fuso horário de Noronha. Mas, por uma questão política, nós conseguimos colocá-las no fuso horário de Brasília, que é o -3 UTC, que é o -45. Já o estado do Pará e também do Amapá, hein, eles também foram assambarcados por uma acomodação política aqui, ó, no horário de Brasília. Então, o horário de Brasília, ele pega a maior parte do território brasileiro, tá? Lembrando que o Pará, por uma adequação política, ele acaba ficando também no horário de Brasília, e o Amapá também. E parte da região sul também, que deveria não estar no horário de Brasília, acaba ficando. Tudo bem até aí? E essa é a hora oficial do Brasil, tá? O Brasil, ele tem hoje 4 fusos, mas nem sempre foi assim. Entre 2008 e 2013, o Brasil ele teve 3 fusos horários, tá? Onde você eliminava o fuso do Acre. A partir de outubro de 2013, nós retomamos o fuso do Acre e o Brasil volta a ter 4 fusos. Nós temos aqui um fuso que eu acho muito interessante, né? Que é o UTC-4, né? É o -4 UTC, que é o que pega um intervalo de menos 60 graus de longitude. É o famoso fuso de Manaus. Só que não é só o fuso do Amazonas não, tá? Ele pega Roraima, pega Rondônia, pega Mato Grosso e pega Mato Grosso do Sul. Aí eu faço aquela brincadeira, né? O fuso -4, que é o fuso de Manaus, ele vem acompanhado das dobradinhas. Como assim dobradinhas, PTK? Ué, Roraima e Rondônia. Não são nomes assim que parecem uma dobradinha? Mato Grosso e Mato Grosso do Sul? Nossa, mas que bizu fraco, hein, PTK? Mano, não tinha outro. É o que nós temos, falou? Então tá aí, ó. O horário de Manaus, ele pega Roraima e Rondônia, Mato Grosso do Sul. Show de bola até aí? Mas cuidado, hein? Que o estado do Amazonas é tão grande, mano. Ele é tão grande. Tão grande. Eu sei. Né? Há quem saiba mesmo. Quem não sabe, eu tava lá, né, William? Isso aí, né, William? Grande e maravilhoso. Ficou quantos anos lá, William? Fiquei 2 anos, mano. E é calor, William? Muito. Aproveita e mata uma curiosidade. Cidades próximas à linha do Equador, chove todo dia mesmo? William? Todo dia. Todo dia. Nessa época do ano, então, é todo dia. E é verdade que tem uma chuvinha que bate assim no final da tarde, acabou a chuvinha, a vida segue normal? Normal. É bem assim O mesmo. pessoal marca evento antes ou depois da chuva? É, A chuva tem nome exatamente. regional? Né? Por exemplo, Pororoca, o Encontro das Aves. Não, a chuva não tem não. Caramba, Só chuva mas mesmo. É isso mesmo, é antes e depois da chuva. É, antes e Você depois sai da pra chuva. comer um açaí. Vamos E provar. o açaí de lá, William, fala pra gente. É salgado. Muito bom. Tem o quê de angu, é isso, William? Ou é mentira? Tem. Eles comem com camarão, com peixe, com farinha. Negócio é bom, gostoso. Mano. E o açaí que nós consumimos aqui no Rio, pra eles é É sorvete. doce, é doce. É doce. É Legal, doce. legal, né? Tá bom, né? Lá come-se muito tambaqui, pirarucu, Peixe da Amazônia. peixes O camarão amazônicos. seco. Camarão, come muita coisa de camarão. Legal. Tapioca. Cachorro quente lá é quicão. Sério, muito bom. De salsicha também, mesmo esquema. Mesma coisa. Legal. Pô, mas eu preciso ver um negócio aqui, PTK. Ainda bem que você mesmo que me chamou aí. Esse professor é sensacional. A Tâmara Santos que falou. Ih, legal. Ó, fico feliz com o cara. Aí o Fábio... Pode falar, mestre. Quer falar? Não, fico feliz com o carinho. Esse feedback é muito importante, gente. Eu vivo disso, sabe? Não é a primeira vez que eu faço isso aqui. Não é vaidade, não é isso não, cara. Mas é você sentir, sabe? O aluno, quando lembra de você, diz assim, ó, passei, professor. Né? Isso é importante, cara. Eu agradeço de muito coração. Importante. Aí o alicerce da história, que é o nosso camarada Fábio. Fala, galera, lembrando que nosso telepresencial está aberto durante essa semana de formação básica 2023. Os materiais... Opa, caiu aí. Os materiais utilizados pelos professores podem ser acessados pelos alunos do curso. Ou seja, tem que virar aluno do curso.
Ou então entra na nossa turma de nivelamento, nosso grupo de nivelamento, que a gente tem aí, tá fixo aí o link. E aí você faz parte, a gente vai colocar o material lá, você pega o material. Beleza? O Arley falou aí, ó. Agora o bicho vai pegar, hein? O Arley quando faz pergunta. A urbanização acelerada foi uma grande falha do JK. Ao não pensar nessa vastidão territorial que propicia uma variedade climática e, consequentemente, muitos problemas socioambientais, né, professor? Olha, tua análise foi muito boa. Só que, como professor, vou te dar uma orientação. Cuidado, que é difícil a gente eleger um vilão e um mocinho para qualquer história. Principalmente para a história de um país, né? E o JK, ele tem uma parcela de culpa em muita coisa boa, mas eu posso dizer que também poderia ter feito melhor em algumas coisas. Mas já que você tocou especificamente no caso da urbanização acelerada, né? Do problema que se tornou a nossa macrocefalia urbana, cara, eu te digo que isso daí é até anterior ao JK, sabe? Eu posso dizer que foi uma sucessão de presidentes assim que pouco investiram de maneira mais assim eficiente nas diversas regiões do Brasil, como tu falou, né? Muitos dos investimentos ficaram concentrados, né, no Centro-Sul e nas grandes cidades, e isso vem principalmente do Vargas, cara, sabe? Então o que acaba levando a uma migração interregional muito grande, onde a população acaba saindo muito no Nordeste, se concentrando principalmente no Rio, São Paulo, né? O que acaba levando a esse processo de concentração e de crescimento desordenado das cidades. O JK tem parcela de culpa nisso? Tem. Mas lembrando que o JK foi um presidente que atravessou um mandato no poder, né? O Vargas, ele acabou ficando mais tempo. Nós tivemos durante o período militar também mais tempo de governo, né? Então, eu posso dizer que ele não é o único responsável, ele é dois. Excelente. Muito bom esse Arley, né? Muito bom. Esse Arley é muito bom. E aí, posso voltar aqui para nossa questão? Manda ver, mestre, arrebenta. Vamos lá, jovens. Mano, pega a visão aqui comigo. Nós temos o fuso, que é o fuso 75 oeste ou menos 75, que seria o menos 5 UTC, tá? Que é o famoso fuso do Acre. Mas cuidado que ele não é só do Acre não, cara. Ele também pega aqui, ó, o extremo oeste do estado do Amazonas. Gente, tá aí a pegadinha. Isso não apareceu na ESA ainda. Lembrando que o fuso horário vira e mexe aparece. Mas o que eu vou falar agora não apareceu na ESA. Então fica o bizu para você. Se a ESA te perguntar quais são os estados brasileiros que apresentam 2 horas diferentes, ou 2 horários, né? Um deles é o estado do Amazonas, onde você tem, né, a hora de Manaus, que seria o menos 4 UTC, e você tem o menos 5 UTC, que é a hora do Acre, que também pega parte do estado de Manaus. Parte do estado do Amazonas, perdão. Manaus é a capital. Mas não é só o estado do Amazonas que tem 2 horas, né? No mesmo estado. O estado de Pernambuco também. Ué, como assim de Pernambuco? Talvez você não saiba. Mas Noronha pertence a Pernambuco. Tá? Então, sendo assim, você tem o horário de Noronha e de Pernambuco, né? Oficialmente, que é o horário de Brasília. Mas o estado, meu amigo, não deixou de ter 2 horários. Né? Já visto que Noronha pertence ao território de Pernambuco. Então tá aí um detalhezinho. É só uma premonição, né? Vai querer. E se cair, você está preparado e está na frente de um monte de gente, tá? O que o prof quer que você entenda, que os horários de Noronha em relação a Brasília, se Brasília for meio-dia, e Noronha será 13 horas, porque Noronha está um fuso a leste. E sempre que você vai para leste, você soma mais 1 hora. Da mesma maneira, perdão, que o horário de Manaus, o horário do Amazonas, do Mato Grosso do Sul, de Roraima e de Rondônia, está 1 hora atrasado em relação a Brasília. Se em Brasília forem 10 horas, nesses estados serão 9 horas. E o horário do Acre e do extremo oeste aqui do Amazonas, ele está 2 horas atrasados em relação a Brasília.
É por isso que o Enem, que é a prova da ESA, que todos os concursos no âmbito nacional, esses concursos, eles acontecem às 13 horas. Para dar tempo lá do cara do Acre poder chegar ao seu local de prova. No caso do Enem, diga-se de passagem, o cara ele pode até almoçar na sala, porque não deu tempo dele almoçar em casa, né? Porque na hora local ele vai sair para fazer a prova às 11 horas da manhã. Né? Então tem esse detalhe. Quando você vê na televisão seu horário de Brasília, isso não faz muito sentido para você, mas dependendo da localidade que você tiver no Brasil, isso faz sentido sim. Ou você está horas adiantadas, como é o caso de Noronha, ou você está horas atrasadas, como é o horário do Amazonas, como é o horário do Acre. Vamos lá? Meus irmãos, horário de verão. O Brasil aboliu o horário de verão, tá? Mas o horário de verão, ele esteve em vigor durante muito tempo, tá? E ele não era adotado nas regiões Nordeste nem na região Norte. Por quê, prof? Porque essas regiões, cara, são atravessadas pela linha do Equador. E a variação de horas de luminosidade entre o dia e a noite nas estações de verão e inverno, ao longo do ano, tanto no norte quanto no nordeste, por estarem próximos à linha do Equador, acaba sendo mínima. Tá? O que não justificaria essa medida, que é uma medida que tem como objetivo reduzir o gasto com energia elétrica. Então, conforme você se afasta da linha do Equador, vindo aqui para o centro-sul do Brasil, para a região sudeste, região sul e centro-oeste, você tem uma variação na luminosidade entre o verão e o inverno. Os dias no verão são maiores. Eu moro aqui no Rio de Janeiro, né? Então, no verão, quando dá assim 5h20 da manhã, você já vê que já começa a amanhecer. E às vezes começa a anoitecer, cara, já quase 19 horas da noite. Né? Ou seja, você tem um dia muito grande. Então, como que funciona o horário de verão? Você adianta 1 hora no horário, isso é uma estratégia política, tá? Ou seja, o governo que escolhe isso, e a sociedade. Você adianta 1 hora no relógio, com isso, em relação ao sol, é como se você começasse a trabalhar um pouquinho antes. Então, o horário de pico, que é o final da tarde, nesse horário, eu, William, nós os trabalhadores já estamos em nossas casas, consumindo uma energia que somos nós que pagamos. E o setor industrial, questão da ESA, que é aquele que tem o maior consumo final de energia, ele já desligou. Então, na verdade, no horário de verão, quem acaba economizando é o setor industrial. E o objetivo é esse, sabe? Porque você, cidadão, acaba estando em casa nesse horário, consumindo a sua energia doméstica e pagando por ela, tá?